temos que entender o nosso chamado. É por isso que pode sentar e continue tocando. Pode ficar sentadinho mesmo. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 31 diz assim. Lucas 22, 31. E diz também: eu vejo que o maior propósito de Deus nesses últimos dias é fazer a igreja entender quem ela é. Eu vejo que a maior dificuldade que o Espírito Santo de Deus ele tem é realmente relacionar com a igreja e fazer a igreja entender qual é a sua posição no reino. Se você for olhar e perceber, Jesus ele teve muitas dificuldades com os discípulos. Jesus ele chega para Simão Pedro e diz assim: Simão, Simão, Satanás me pediu para mim cirandar, ele me pediu para cirandar você como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua alma não desfaleça. E ali Jesus falou que ele rogou, ele intercedeu para que Pedro não viesse a desfalecer. Por quê? Porque uma grande pressão ele ia viver naqueles últimos dias. Só que Pedro ainda não estava preparado. Ele achava que estava preparado, mas não estava. Pedro andou 3 anos com Jesus. Jesus chamou ele quando estava num barco pescando. E Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Porque realmente quem tem um chamado do mestre não consegue resistir à sua voz. Quem consegue entender a voz de Cristo, a voz do noivo, não se preocupa no que vai acontecer no amanhã. Aqueles que realmente conseguem ouvir a voz do Senhor. Você vê que o chamado de Jesus era muito simples. Ele passa na coletoria de impostos, ele olha um homem chamado Levi e diz assim: segue-me. Simplesmente Levi se levanta e segue Jesus. O filho de Zebedeu também simplesmente deixa seus barcos, deixa o ramo de seu pai de pescaria, de pescador, e decide simplesmente seguir um homem, a qual, do jeito que ele é. Confundimos Jesus com uma religião, e aí enquadramos Jesus naquilo que a gente acha que está certo, naquilo que a gente acha que ele é. Arão achava que ele era um bezerro de ouro. Jó achava que ele era um leão feroz. Você vê que quando o povo de Israel pede para Arão, nos faça aí um Deus para que a gente possa adorar, Arão faz um bezerro de ouro, porque era esse o retrato que ele tinha no coração dele. Quem fez o bezerro não foi o povo, foi Arão. Então era aquilo que ele imaginava que Deus era. Então ele moldou um Deus da forma que ele imaginava. E o problema nosso é a gente querer moldar a Deus, achar que devemos padronizar o Senhor. Não queremos entender como Ele é, mas queremos fazer do jeito que achamos que Ele é. E aí começamos a apresentar esse Deus para as pessoas e até mesmo para os nossos familiares. E para falar a verdade, muitas das vezes esse Deus que nós apresentamos a eles não é muito atrativo aos olhos deles. Mas não que ele seja assim. É nós que fazemos ele desse jeito. Jó certa feita falou para o Senhor assim: Senhor, quando eu faço o bem parece que eu não faço nada mais que minha obrigação, mas quando eu faço simplesmente
com uma notícia que está grávida, mas não tem marido. Foi uma aventura. Ela traz desonra para casa, mas pai que é pai, ele nunca vai abandonar e nunca jogar fora. Ele não aceita o que a filha faz, mas o que ela faz não muda o sentimento que ele tem por ela. Eu entendi que não é o que eu faço para Deus que vai mudar o tamanho do sentimento, o tamanho do amor que Ele tem pela minha vida. Não é o que a gente faz ou o que deixa de fazer que Ele vai amar a gente menos ou amar a gente mais. Entenda, Ele nos amou primeiro, ainda a gente não conhecendo a Ele. É lógico que quando nós agradamos a Ele, Ele fica feliz. Mas quando desagradamos, isso pesa na alma dele. Podemos até levantar a sua, mas nunca tocamos no seu amor. Ele sempre vai nos amar. E uma das estratégias do inimigo é dizer o quê? Que ele não te ama mais. Ele põe em prova o amor daquele que realmente excedeu todo o entendimento, porque não compreendemos o amor dele. Ele quis demonstrar o amor dele através de um homem, um jovem chamado Oséias. Ele quis demonstrar o amor dele através de um homem chamado Oséias para uma nação que estava corrompida, o povo de Israel. Ele chega para Oséias e diz: Oséias, você vai casar. Eu imagino como todo jovem que espera no Senhor, eu imagino que ele fala assim: ô Senhor, até que enfim, glória a Deus, chegou a minha vez. Agora sou eu. Agora ninguém tira a minha bênção. E aí ele chega diante de Oséias e diz assim: Oséias, eu tenho preparado uma mulher para ti. E eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino Oséias querendo saber: Senhor, aonde está? Aonde está a minha varoa? Aonde está a minha Rebeca? Aonde ela se encontra? Ela se encontra nos palácios, ela está naquela igreja, ela está na outra, está na sinagoga, aonde ela está? Eu imagino Deus falando para ele assim: Oséias, como ele disse, eu quero que você vá num prostíbulo e de lá você toma uma prostituta. Tem uma coisa que eu quero dizer para você: Deus, Ele sempre prepara o melhor para nós. É porque às vezes a gente não entende qual é o melhor. E o homem, não sei, o porteiro ou alguém que ficava lá olhou e disse assim: peraí, esse é o profeta. E se o profeta está aqui, peraí, mulher ele não quer. E todo mundo sabia que quando o profeta chegava, ele vinha amando de Deus. E quando o profeta chegava, era morte ou vida. Ele vinha trazer uma sentença. Imagine só eles na bagunça, eles na orgia, e de repente o profeta bate e diz: epa, estou aqui. Eu imagino que o coração dele acelerou, como às vezes eu chamo um membro para conversar no escritório. Esses dias atrás eu chamei um membro meu para conversar no escritório. Um membro ficou verde, ficou amarelo, ficou vermelho, deu um tal de morredor, um medo horrível. Porque imagine só, o profeta falar: não, peraí, alguma coisa errada, alguma coisa aconteceu. E agora o profeta estava lá, na porta do prostíbulo. E eu imagino que ele chama o dono e fala assim: peraí, não, vai se ver o dono. E o dono chega lá morrendo de medo: pois não, seu Oséias. E você: eu vim aqui, eu quero escolher uma mulher e eu quero levar uma mulher. Aí o dono fica mais tranquilo: opa, o profeta desviou. Tá bom, profeta, entra, é nós, vamos embora. E ele mostra as mulheres e Deus fala: é essa aqui. Ele pega ela, tira ela do prostíbulo,
leva ela para casa. Ele veste ela novamente. Ele coloca roupas nela. Ele dá um nome para ela. Ela começa a ser nutrida. Ela começa a ser aceita novamente na sociedade. Ela começa a ser respeitada. Ela começa a viver uma vida de rainha, porque agora ela tinha alguém que cuidava dela, alguém que deu um nome para ela, alguém que tirou ela do lamaçal do pecado, alguém que devolveu a dignidade a ela. E ela passa um tempo com Oséias, e de repente ela se torna uma das mulheres mais respeitadas da cidade. E todo mundo sabia agora que não era mais uma prostituta, mas sim a mulher do profeta. Deus transformou a vida dela. Deus transformou a vida dela. E ao passar do tempo, ela vai se esquecendo dessa transformação, ela vai se esquecendo. E quando é um dia, ela sente novamente o desejo. Ela lembra lá do passado e ela se recorda e sente saudade. E a Bíblia diz que ela diz assim: ah, que saudade que eu estou dos meus amores. Que saudade que eu estou dos meus namorados. E eu imagino que um belo dia Oséias levanta e ele olha e sua esposa não está mais lá. Então ele imagina que ela estava fazendo um café da manhã. Então ele vai e chega até a cozinha e não encontra ela. E ele vai até a área, não encontra, a casa estava vazia. E ele começa a se questionar: onde está a minha esposa, a minha amada? E de repente eu imagino que ele volta para a cama e ele senta, e quando ele olha do lado do criado mudo, ele vê uma cartinha, um bilhete dizendo: voltei para os meus amores, não te quero mais. Oséias começa a chorar e começa a orar de novo e dizendo: Senhor, mas por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor me fez tirar essa mulher, o Senhor deu nome a ela, o Senhor transformou a vida dela, e agora ela voltou para lá de novo. Ela voltou à vida errada novamente. E quando Oséias vai reclamar com o Senhor disse para ela assim: ó, volte. O Senhor disse para ele assim: ó, volte lá para o prostíbulo, tome ela de volta e ame ela novamente. Oséias não entendia o que era o amor. Talvez a nossa falha com os nossos parentes é porque nós não entendemos o nosso amor, o amor dele. Não conseguimos amar da forma que ele ama, porque a nossa justiça, ela excede a justiça de Deus. Ou melhor dizendo, a nossa justiça, ela excede a misericórdia de Deus. Porque não somos misericordiosos e compassivos. Queremos resolver as coisas no tapa. É sim, sim ou não, não. Comigo é ou não é. Se Deus fosse fazer isso comigo ou com você, a gente estava perdido. Quantas vezes você pisou na bola? Quantas vezes você errou? E quantas vezes você não foi para o seu escritorinho e não falou: Senhor, me perdoa? E Ele sempre esteve pronto para te perdoar. Quantas vezes você não saiu do caminho e Ele sempre ficou lá esperando você voltar para o caminho? Quantas vezes Ele não tirou as suas vestes sujas e colocou umas vestes novas? Quantas vezes Ele não festa porque você voltou novamente ao propósito? Quantas vezes o Senhor não deu chance para mim, para você? Mas quando olhamos para a falha do nosso irmão, somos duros. Quando olhamos para a falha do esposo, da esposa, do filho e da filha, somos duros, somos radicais, batemos o martelo da sentença, e às vezes não damos nem oportunidade deles se arrependerem.
Quando Oséias foi reclamar com Deus, Deus disse assim: Oséias, volte lá, pega ela, traga ela para sua casa novamente e ame ela novamente. Entenda, foi uma ordenança. Ei, amar não é uma escolha, amar é uma ordem, é um mandamento. Somos obrigados a amar. Pastor, mas amor não é obrigação. Eu não sou obrigado a amar. É sim, porque Ele te amou. E se Ele que é mestre fez, você que é servo tem que fazer. Mas não entendemos isso. Não queremos agir com misericórdia, mas sim com a nossa justiça. Eu imagino Oséias voltando, e novamente ele chega na porta do prostíbulo, ele bate. Novamente o segurança dá uma olhada e fala assim: agora sim estamos mortos. Lá vem o profeta de novo, e agora ele sabe que a mulher dele voltou para cá. E agora? Agora ele vai nos matar. Agora ele vai acabar com a gente. E aí o profeta, ele é novamente, eu imagino isso, ele é novamente atendido pelo dono do cabaré. E ele assim: oh, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, é ela que quis voltar, eu não tenho nada a ver com isso. Poupe a minha vida. E Oséias não fala nada, ele só, eu imagino isso. A Bíblia não diz, eu imagino isso. Ele entrando naquele lugar e procurando aonde está ela. E ele procura num quarto, procura no outro, procura num cômodo, procura no outro, até que ele acha ela. E a Bíblia diz que ela estava toda ensanguentada novamente, toda suja. Eu imagino ela toda, e olha para ela, e quando ela olha para ele, ela vê o seu esposo. Aí sabe o que ela faz? Ela faz o que eu e você fazemos quando pecamos, e quando Ele chega e quando Ele vem. Porque tem horas, irmãos, que pecamos e de repente Ele aparece e a gente não sabe o que a gente faz. De repente Ele vem com uma bênção, Ele vem fazendo algo, Ele vem nos abençoando. A gente não, mas peraí, como que o Senhor está me abençoando se eu fiz isso? Oséias olha para ela, ela olha para Oséias, e eu imagino ela dizendo assim: não, 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 nem olhe para mim, eu não sou digna que você olhe. Humilhada, te tirei de lá, te nutri de forno de farinha, te coloquei vestes novas. Você ficou bela em extremo, te dei um nome, mas você voltou para os seus amores novamente. Mas eu te amei de volta e eu te quero de volta. Você é a minha preciosidade, Israel. Um trono aonde Ele está sentado, Ele tem esperança. Ele vai te dar do fruto da árvore da vida, e você vai ser um somente com Ele. Ele nunca desistiu de você, Ele nunca vai desistir da tua família. Então entenda, Ele é Deus e Ele te amou, e Ele sempre vai te amar. Aleluia. Ele só não quer que você morra no erro. Ele só não quer te deixar desse jeito. Olhe para mim. Ele te aceita do jeito que você é. Talvez nem você se... Mas pastor, eu já recebi o Espírito. Sobre a vida de Pedro foi soprado o Espírito. Ele saiu com os 12. Ele pregou o Evangelho, eles voltaram felizes. Depois com os 70 chegaram diante do mestre e disseram assim: Senhor, em teu nome até os demônios nos sujeitam. E o Senhor olhou para eles assim: ó, não vos alegrai-vos,
porque os demônios vos sujeitam. Alega que não merecíamos, mas Ele e continua nos amando. Quando pecamos, nos escondemos da sua face. Pecamos e percebemos que estamos nus. Vamos para a batalha das moitas. Quando a gente ouve a voz dele, a gente sente medo. Se a gente sente medo, ele não quer que chegue no ambiente e você venha sentir medo. Porque quando sentimos medo, entendemos que ainda estamos no pecado. Talvez não no pecado, espera ansiosamente. Pisa no ambiente, a noiva entra em êxtase, ela fica maravilhada, porque era tudo aquilo que ela queria: ver e sentir a presença do noivo. Pedro não entendia isso. Pedro fazia a obra, mas não era convertido. E Pedro ainda quis se justificar com para ser preso. Eu vou com o Senhor. Satanás continuou oprimindo ele. E de novo ele vai e pergunta de novo. Alguém pergunta para ele: você está com um desses? Ele diz: não, eu não. Por mais uma vez ele falha. E pela terceira vez, uma pessoa chega para Pedro e diz assim: verdadeiramente você estava com ele, você é um deles, porque a tua fala te condena, você fala igual a ele. E ele diz: não sou eu. Negou ele 3 vezes. E o que diz a Bíblia? Que ele sai chorando amargamente. Lembra que Jesus falou: e eu estou rogando. Lembra que ele disse? Eu estou rogando para que não se desfaleça. Ele ia se desfalecer naquele momento, mas mesmo ele negando Jesus, Jesus continuava amando ele. Escute isso. Jesus é preso, é morto, crucificado, morto, sepultado. Imaginem como estava o coraçãozinho de Pedro. Talvez ele se rejeitando, ao ponto que ele fica tão triste que ele lembra da vida passada. Ele faz igual a mulher de Oséias. Ele lembra da sua vida passada e diz assim: sabe de uma coisa? Vou pescar. E ele vai pescar e não pega nada, fracassa de novo. De repente aparece alguém na margem e diz assim: filhos, tens alguma coisa para comer? Eles olham e não reconhecem Jesus. E ali ele diz assim: não pegamos nada. Lance a rede pelo lado direito do barco e achareis. E vai e lança. E ele pega uma grande quantidade de peixe. E ele percebe que é o Senhor, e ele pula na água. E ele vai de encontro a Jesus. E sabe o que Jesus tinha? Pão e peixe para eles. Jesus recebeu a rejeição de Pedro. E sabe o que Jesus retribuiu com ele? No momento que ele estava com fome e necessitando, ele deu aquilo que ele precisava: pão e peixe. Agora você entende por que Jesus nos constrange? Agora você entende porque o amor de Cristo nos constrange?
por esses últimos dias, o amor de Cristo vai constranger muito as nossas vidas. Ele vai mostrar para nós o quanto nós somos falhos e o quanto Ele é bom e Ele continua nos amando.